Bom dia, sexto ano, bom dia, professores, bom dia, alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. O título da aula hoje é Recordar é Viver. Vamos ao tema e à habilidade. Tema: marcadores de tempo e lugar. Habilidade: analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativos afirmativo e negativo na produção escrita ou oral e leitura de diferentes gêneros. Eu sou a professora Andreia e hoje eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Tudo bem? Bom dia, Deia. Tudo bem? Com vocês, alunos, tudo bem? Essa habilidade, na verdade, a gente vai ficar no uso dos elementos gramaticais, mas não necessariamente são esses que estão colocados ali, tá? Alguns marcadores de tempo, nós vamos ver que o verbo pode ser um marcador de tempo, dependendo do tempo que ele está realmente, preposições, até outras coisas, mas é porque era a habilidade que cabia aí para a aula do momento, tá bom? Essa aula, ela tá no material de vocês, ok, professores? Então, bora lá começar a nossa aula. Objetivos da aula de hoje aí. Realizar leitura e análise de texto, do texto, e estudar marcadores temporais e de lugar. E aí, enquanto eles estão dando bom dia e subindo bom dia, eu vou mandar os beijos aqui, que muita gente mandou atividade, né, Andreia? Muitos. Fizeram lá os slogans sobre bullying. Teve vídeo também sobre bullying, achei super legal. Então, assim, beijos para Luna Santos, Camila, Antonella, Esther, que sempre manda atividade, que a mãe dela é a Priscila, que encaminha para mim. Ana Clara, Felipe Soares, Cristina de Araújo, da EE, Aires de Moura, Ana Júlia e Ana Clara Cavalcante, da EE Raquel Assis Barreiros. Deu tempo aí, Cid? Acho que deu, né? Então, bora lá começar aí nossa interação de hoje. Andréia, você é boa de memória? Era. O que mudou? Eu era. A idade. A idade mudou, a memória também mudou. Eu tô péssima de memória, deixa eu te contar. Agora, no período da gravidez, gente, parece que a memória vai pro brejo. Eu não sei o que acontece com a memória, mas é um problema. Né, André? Eu ainda brinco, falo, André, hoje eu não estou muito bem. Se eu esquecer alguma coisa, você me segura. Ela fala, e lascou. Ela fala, se eu esquecer, eu falo, tá bom, eu também não vou me lembrar, então tudo bem. E você? Você se considera bom de memória? Por que você acha que você é bom de memória ou por que não, de repente, tá? Tenta justificar aí sua resposta igual a gente acabou de fazer, né? Porque a gente acaba esquecendo algumas coisas. Eu até troco palavras hoje. Tô até tomando um remedinho aqui para ver se melhora a questão da memória, ou se dá uma ajudada. A alimentação também ajuda na memória, né? Então, coloca aí para Pro se vocês são boas de memória, bons de memória ou não. Já temos respostas? Já, olha, a Fernanda tá dizendo, não esqueço... Não, eu esqueço tudo muito rápido. Não, sexto ano, o quê? 10, 11 anos, já tem um monte falando que é ruim de memória. Fernanda. Sim, pois eu lembro muito das coisas, falou a Maria Eduarda. Gente, muitos, André, eu tô até preocupada. Se vocês são ruins de memória agora, imagina quando forem mais velhos, com muita responsabilidade. A Isadora disse, eu gravo as coisas na cabeça, lembro muito. Até que sou. Tem uns até que sou, é ótimo. Sou um pouco lerda. Eu lembro. Aqui, ó, Pro. Quem é essa Pro? Pro Zoraia, colocando comer muitas verduras, verde, auxilia na memória e leitura também. É exatamente isso que eu ia falar agora, Pro. Vocês que ainda estão numa fase de desenvolvimento, tem que se alimentar bem, tem que ler bastante, tem que estimular a memória, né? Um dia eu estava lendo que a gente tem que mudar os nossos hábitos. Então, por exemplo, se sempre guarda a coisa no mesmo lugar, troca. Porque aí você vai estimular a sua memória. Onde eu coloquei? Né? Agora, quando você já está um pouquinho mais de idade, você tem que até ficar falando, André, estou colocando a chave em tal lugar. Porque quem nunca? Onde eu coloquei isso? Acabei de pegar, estava na mão e sumiu. Né? Então, tem que tentar estimular a memória. Vocês são muito novinhos, Eu vi alguma coisa também, alguma coisa relacionada ao Japão. Como eles fazem. Então, por exemplo, eles apontam o que eles fizeram. Sabe, para não esquecer? Pra não esquecer. Então, você foi lá, guardou alguma coisa? Aponta, aponta. É legal. Mas eu esqueço de apontar, daí eu esqueço tudo, entendeu? A minha mãe é campeã de mãe é campeã, né? Porque mãe guarda muito bem guardado. Onde tá tal coisa? Eles vão se identificar. Não sei, não peguei.
Ou pior, quando você fala assim, mãe, eu não sei onde está tal coisa, ela fala, tá em tal lugar. Aí você fala, não tá. Ela fala, se eu achar. Se eu achar isso. Se eu achar, vocês vão ver. Então, ok. Então, o nosso assunto hoje é relacionado a isso daí. Então, temos uma atividade aqui, uma memória, uma história. Vamos prestar atenção agora rapidinho no texto. Eu preciso que vocês prestem atenção. O chat vai ficar aberto porque hoje nós estamos com alguns problemas técnicos, mas tem que prestar atenção no texto, tá bom? Quando somos crianças, vivemos muitas situações cotidianas significativas. No entanto, com o passar dos anos e o aumento das responsabilidades, podemos nos esquecer de alguns momentos felizes e pitorescos que vivemos. Leia o texto a seguir e pense se em algum momento em sua vida você teve uma experiência parecida com a descrita na história ou ainda se trouxe alguma boa lembrança a você. Isso é interessante, porque às vezes a gente esquece coisas do dia a dia, mas a gente lembra de coisas que a gente viveu quando era criança, né, Andréia? Alguma música recorda alguma coisa, algum texto, algum cheiro, né? E aí vocês vão ver se vocês se identificam, se já passaram por essa situação aí. Então, doce sabor de infância, Silvia Helena Soares. Hoje, ao chegar na casa de minha mãe para jantar, destampei uma panela grande para ver o que tinha dentro. Ao esticar o braço até a tampa, minha intuição já me disse o doce que estava lá. Então, uma doce lembrança surgiu. Essa doce tem sabor de infância. Esse doce tem sabor de infância. Aí minha memória voltou a uma doce fase da minha vida, quando minha mãe ia até o pomar, colhia as laranjas, lavava-as e pedia ao meu pai um canivete, que ele sempre trazia no bolso. Ele pegava o canivete, amolava e lavava para só depois entregá-lo à minha mãe. Mas não sem antes pedir cuidado a ela. Minha mãe, então, começava um trabalho artesanal de descascar as laranjas, uma a uma, sem pressa e com muito cuidado para não machucá-las. A casca saía em pequenos pedaços, tão pequenos que dariam um belo mosaico. Depois de descascadas, as laranjas eram cortadas em forma de cruz para a retirada de todo o seu conteúdo, pois o doce era feito somente com a parte branca. E lá ia minha mãe, água em uma bacia e as laranjas, uma a uma sendo colocadas para ficarem de molho durante 7 ou 8 dias. Dia a dia, a água era trocada e as laranjas raspadas e lavadas, uma a uma. Durante esse ritual de que tenho lembrança, minha mãe estava sempre alegre em cuidar e preparar as laranjas. No último dia, açúcar na panela, calda e as laranjas a cozer, num toque todo especial, cravo para enfeitar não só o doce, mas para colocar ainda mais encanto numa infância não apenas doce, mas acima de tudo feliz. Então, esse texto aí ele foi cedido pela autora especialmente para essa atividade, certo? Eu já me cansei só de ouvir, eu não faria esse doce nunca. Ia demorar mais. Ah, eu faria, né? Trabalhoso. Você gosta de cozinhar, né, Déia? Eu gosto. Trabalhoso que só. Mas ela teve uma memória, assim que ela chegou na casa da mãe e sentiu lá, abriu a panela, foi verificar o que tinha, então ela veio uma memória à cabeça dela, certo? E aí, em algum momento em sua vida, você teve uma experiência parecida com a descrita na história? Ou ainda, esta trouxe alguma boa lembrança a você? Não precisa ser exatamente de comida, gente, mas em alguma situação que você presenciou, viveu, te lembrou alguma coisa? Vocês ainda são muito novinhos, então vocês ainda estão na infância. Mas tem gente que consegue lembrar de coisas lá com 3 anos, 4 anos de idade, ou há pouco tempo, ou de repente, na casa da avó, na casa de um parente, né? Tenta colocar para se em algum momento você passou por isso, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho só.
Quem que é a Pro que tá fazendo vontade aí pra pessoa A grávida? Pro Ivaneide falou que fez o doce e que, de fato, Dá trabalho. dá trabalho, mas ficou uma delícia. Pro, não pode colocar isso aqui. Ela A falou que pessoa fez tá o mês grávida. passado. Já foi, né, Pro? Já acabou. Já acabou, né? Quem mais colocou, Andréia? Olha, eles estão colocando, acho que é Ianda. Ianda disse, saudades de quando eu fui para a Itália, saudade das comidas, ela fala. O Breno fala que eu lembro de estrogonofe. O Pablo disse que lembra dos 5 anos dele, quando ele ia na casa lá do cunhado pela primeira vez. A Yasmin disse, sempre lembro das situações mais constrangedoras, e isso é engraçado. Isso é legal, porque a gente consegue, na verdade, muita gente lembra, né? Quando a gente consegue transformar o constrangedor em engraçado, é porque passou, né? A gente ainda não brinca, um dia vai rir dessa situação, né, Andréia? Porque às vezes no momento a situação é bem tensa, bem ruim, mas um dia a gente ri, é verdade. A gente sempre ri depois contando essa história aí. O Felipe disse que não. Mas ele coloca assim, que a música Got a Feeling o lembra bastante da casa antiga. Ah, tá vendo? A música lembra alguma coisa. Sim, da cadeira de lápis do pré, quando eu tinha 4 anos, o Gustavo. Muito bem. Agora vamos lá para a atividade, ok? Este texto registra a memória de um momento vivida pela autora na infância. Mas o que é memória para vocês? Agora, primeiro eu perguntei se vocês tinham memória. Agora eu fiz vocês tentarem identificar se vocês conseguem lembrar de alguma situação que vocês viveram. E agora vocês vão definir para mim aí, o que é memória? Será que vocês conseguem definir em algumas palavras o que seria memória? Vou dar... Que horas são? 27. Falta 27 minutos. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. A ideia, o que eles acham que é memória? Olha, o Matheus colocou alguma coisa que ocorreu e você lembra que ocorreu. A Agatha disse, memória é lembrar de alguma coisa que você viveu e quer lembrar. Aí o Gabriel disse, uma lembrança do passado, eles estão colocando sempre uma lembrança do passado. O Fernando disse, memória é uma lembrança que já aconteceu. A Lana, memória para mim é uma lembrança que ocorreu na minha vida. Muitos estão falando da questão da lembrança, né? Memória, lembrança, lembrar. Essa palavra tá aparece bastante. Bom, então vamos lá. Pode colocar aí na tela para eles o que é memória. De acordo com o dicionário Howise da língua portuguesa,
Memória é aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas, lembranças, reminiscência. Então, vocês colocaram bastante a questão da lembrança, né? No mesmo dicionário, o vocábulo memória também se refere a relato que alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos nos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Então, há muitos textos, há muitos registros que vêm a partir da memória também, né, Andréia? E muitas pesquisas também. Por isso que é importante a gente relatar muita coisa. Pensa assim, nós não vivemos no descobrimento do Brasil, certo, Andréia? Mas eles tiveram uma pesquisa, eles foram atrás de pessoas, de tataranetos, de bisnetos, de que contavam a história, do que lembrava. E aí foram construindo muitas histórias e muitas definições. Hoje a gente encontra assim. Eu gosto muito de assistir Discover, né? E às vezes eles contam justamente isso. Nós fomos atrás do primeiro parente, ou de tal parente, que registrou tal coisa, que contou. Então, assim, é importante a gente trabalhar e também contar as nossas memórias. Porque aí ela não se perde e se mantém viva. Certo, Andréia? É uma forma de ir passando, né? De uma geração para outra. Por exemplo, histórias que os avós nos contam, né? Que coisas de família, Coisas né? de Que família. vão passando. É por conta dessa memória também, né? Exatamente. Aí tem uma atividade. Agora a gente vai ter que lembrar do texto. Eu vi que alguns colocaram aí travou no momento, mas se vocês prestarem bem atenção na pergunta, eu consigo colocar pelo menos numa parte do texto. Mas aí tem que tentar prestar bastante atenção na pergunta, tá? Então vamos lá. Quando contamos algo sobre nossas experiências vividas, é comum organizarmos a linguagem de modo que o interlocutor perceba que se trata de um acontecimento passado. Volte ao texto e tente identificar e destacar os marcadores de tempo, ou seja, palavras que indiquem quando a ação aconteceu. Então, assim, alguma palavra aí indica o tempo que essa situação se passou, que aconteceu. E aí eu quero que vocês tentem lembrar para a Pro essas palavras. Então, ficou claro a atividade? Tentar encontrar no texto palavras marcadores de tempo para identificar quando a ação aconteceu, ok? Então, eu posso tentar voltar ao texto, eu acho. Deixa eu ver aqui, que parte que eu posso tentar colocar. Essa aqui tem o quê? 2 palavrinhas? Eu vou tentar fazer assim, ó. Vamos fazer com o chat aberto. Essa parte aqui que vocês estão vendo, tem lá 2 parágrafos, certo, Andréia? Tenta dar uma lidinha aí nesses 2 parágrafos e fala pra Pro. A gente já começa meio com alguma coisa. Tem alguma palavrinha aqui que situa a gente num tempo? Tem alguma palavrinha aí que vocês estão vendo que consegue ser um marcador que marca o tempo dessa história? Quando que ela está sendo contada? Quando aconteceu? Tenta colocar para a Pro essa palavrinha. Já temos alguma resposta? A Nathalie colocou hoje, a Maria Luísa hoje, a Kimberly, Maria Vitória, o Diego, hoje, antes, Angelina. Muito bem. Luísa. Muito bem. Então, as palavrinhas, pode tirar do texto, trazer para mim. Essas palavrinhas até eu dei uma ajudada, né? Porque eu dei uma destacada. Só que quando eu coloco ali, ó, pode colocar na tela para eles. Quando eu coloco hoje, ao chegar na casa da minha mãe, para jantar, destampei uma panela grande para ver o que tinha dentro. Quando que aconteceu isso, Andréia? Na vida dela? Hoje. Foi no dia que aconteceu para ela. Não é o mesmo dia pra gente, ok? Sim. Mas hoje, quando ela escreveu a história, quando ela contou a história no momento que aconteceu. Aí depois fala, ela pegava o canivete, amolava e lavava para só depois entregá-la à minha mãe, mas não sem antes pedir cuidado a ela. Então, temos um outro marcador de tempo. Então, ela fazia tudo isso, mas antes ela pedia cuidado a ela. Então, tinha uma outra ação, tá aí um outro marcador de tempo. Depois, a professora ensina vocês futuramente a identificar que esse marcador corresponde a qual ação, né? Mas, por enquanto, a atividade é essa. Aí, temos mais 2 aí que estavam na outra parte do texto. Pode voltar para mim. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa outra parte do texto, temos mais 2 marcadores aí de tempo. Quem tá com a apostila, fica mais fácil. Gente, vou pedir uma gentileza. O chat tá travando. Se eu fechar o chat, porque tem muita
coisa aleatória, vocês podem não conseguir participar. E aí fica difícil para o professor avaliar e para a gente também. Então, eu quero que vocês foquem na atividade. Tem muita menina aqui falando de namoro, nem tem idade para isso. Vamos lembrar, né, Andréia, falando de memória, que vocês são novas. E os meninos também. Então, foca na aula que a prova vai ficar brava. Não pode ficar estressada. Não quero que professores ajudem aí, por favor. Então, vamos voltar. A produtora tá rindo aqui da minha cara, né? Isso aí, tem que brigar, né? Porque se fechar o chat não dá certo. Então, temos aí. Depois de descascadas as laranjas, eram cortadas em formas de cruz. Então, o que acontece? Primeiro a laranja era descascada e depois elas eram cortadas em forma de cruz, ok? Temos mais um marcador de tempo aí. E temos outro. Dia a dia, a água era trocada e as laranjas raspadas e lavadas. Dia a dia, mas ela não fala quanto durou esse dia a dia. Não. Se foram 2 dias, 3 dias, mas dia a dia, pra mim, já dá um marcador de que durou muito, Andréia. Por isso que eu falo que demora a receita, tá? De repente, a Pro consegue falar esse dia a dia e quanto tempo é ao certo. Então, aí nós temos os marcadores de tempo. Agora, tem mais uma atividade, a 2. Volte ao texto e tente identificar e destacar os marcadores de lugar. Ou seja, palavras que indiquem onde a ação aconteceu. Antes, eu queria alguma que indicava a relação de tempo, o momento em que aconteceu. Agora, eu quero que vocês tentem achar onde que aconteceu essa ação, ok? Então, eu vou voltar ao texto de novo e vocês procurem um marcador lá. Vamos lá. Prontinho. Temos aí, primeiro e segundo parágrafo. Tentem achar as palavrinhas que mostrem para a Pro onde que aconteceu essas ações. Deixa eu ver se já tem alguma. Ah, já temos alguma. Pamela. Pamela. Gabriel. Na casa da mãe. Aí a Maria Eduarda colocou casa. Beatriz também na casa de minha mãe. Murilo casa. Também colocou dentro. Quem mais? Temos mais. Tem um que a gente usa muito, gente, que tá aí, ó. Lá. Micaela. Muito bem. Agora eu vou mudar aqui, ó. E aqui, tem mais algum? A Melissa colocou na casa, dentro e lá. Na casa, dentro e lá. Muito bem. Pode voltar pra mim? Aí, deixa eu só te cortar. A Pro Sirlene falou que aquele tempo que você queria saber, do dia a dia, de 7 a 8 dias. Ela colocou. Nossa Senhora, de 7 a 8 dias. Imagina, Andréia. Você ainda assim faria a receita? Faria. É porque a gente tá com tempo sobrando, né? Faria. Então, vamos lá. Temos aí, hoje, ao chegar na casa de minha mãe para jantar. Ela chegou em qualquer lugar, Andréia? Não. Ela chegou onde? Onde? Na Isso. casa da mãe. Então, na casa está colocando onde, certo? Aí, destampei uma panela grande para ver o que tinha dentro. Dentro do quê? Dentro da panela. Da panela. Então, onde ela estava vasculhando? Na panela também, tá? Ao esticar o braço até a tampa, minha intuição já me disse o doce que estava lá. Lá onde? Na panela novamente. Então, reparem que ela utiliza algumas palavras, alguns marcadores, para mostrar para a gente o lugar onde está acontecendo essa atividade, essa ação, a que objeto se refere, né? Porque também temos os pronomes que referem-se a lugares, a objetos, a retomar pessoas, até e aí vai, ok? Aí, continuando aí. Advérbio. Gente, a gente vai ter que tentar travar o chat, de verdade. Não tá dando. Vamos travar o chat. Porque eles estão conversando sobre tudo, menos sobre a aula. E a aula importante, hein, meus amores? Vocês vão aprender isso aqui lá no 7º ano, né, Andréia? Aulas do 7º ano que a Andréia tá dando é em relação a isso, tá? Então, assim, não pode ficar brincando tanto, não. A gente tem que ter foco. Então, advérbio é até antecipado. Só que quando a gente fala assim, desde o 5º ano, 6º ano, 7º ano, até o 8º ano, vamos dizer assim, a gente aprende as classes das palavras, certo, Andréia? Então, temos lá artigo, numeral, pronome, substantivo, verbo, adjetivo, advérbio. O que mais que nós temos? Conjunção, preposição, interjeição. Preposição, interjeição. Acho que são 10. Todas. Isso, são 10. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre os advérbios, tá? Mas, na verdade, vocês têm que se atentar ao quê? Marcadores de tempo e marcadores de lugar. É que eu resolvi antecipar um pouquinho, porque, de repente, o seu professor já passou isso.
Mas é um conteúdo que a gente pode dizer que a gente trata melhor dessa classe no 7º ano, certo, Andréia? Então, quando eu falo assim, advérbio, vocês já devem ter ouvido falar. É a palavra, pode colocar para eles, que modifica principalmente, mas não somente o verbo, indicando a circunstância em que ocorre a ação por ela expressa. Aí temos ali advérbio de tempo. Ontem, hoje, olha o hoje que apareceu no nosso texto. Ele é um advérbio de tempo. Amanhã, anteontem, cedo. Anteontem nem fala mais. Antigamente a gente via muito, mas é antes de ontem, mas dá para juntar aí anteontem. Alguns textos muito antigos, né, André? Para eles não confundirem, porque quando eles escrevem antes de ontem, tá incorreto, né? Você deixar o anteontem certinho. Alguns foi bom você... muito antigos, a gente vê esse anteontem, os alunos falam para mim, nossa, Pro, eles escreviam errado. Não, amor, anteontem. A gente junta aí, anteontem, tá bom? Cedo, tarde, antes, depois, agora, já, jamais. E temos vários. E temos aqueles que terminam em mente, que muita gente sabe, quando a gente vai trabalhar lá no ensino médio, que eles falam, isso é um advérbio, porque eles lembram do mente. Antigamente, brevemente, atualmente. Atualmente é hoje, certo? E temos o advérbio de lugar. Já que nós falamos também dos marcadores de lugar, temos alguns advérbios de lugar. Aqui, ali, aí, lá. Olha o lá do nosso texto aí. Cá, acolá, que hoje nem se usa tanto. Perto, longe, atrás. Esse atrás é interessante, porque muita gente, quando vai escrever o atrás, confunde, né? Com o verbo trazer e coloca atrás com Z. E, na verdade, o verbo trazer seria atrás e não atrás. Só que muita gente come o A e fica o atrás como trás só, né, Andréia? Então, é algo também para o professor lembrar de repente. Além, aquém, acima, abaixo, adiante, dentro, fora. De frente. Nossa, eles devem falar, o que é de frente, Pro? São alguns advérbios não estão acostumados, né? Exatamente, aí entra a questão da leitura. E temos a locução adverbial, que a Andréia também já falou pra gente aqui, eu acho que foi semana passada, não sei se foi no 6º ou se foi no 8º, né? Que toda locução é quando nós temos duas palavras com o mesmo valor semântico ali, eles têm o mesmo valor. Então, quando eu tenho duas palavrinhas que vão indicar aí, de repente, um advérbio, então temos uma locução adverbial. Pode ter até mais palavrinhas, né? Sempre pensando num conjuntinho, né? Isso. À direita, à esquerda, ao lado, à distância, de dentro. A gente viu dentro ali. Não vimos de dentro, mas nós vimos dentro, né? Que indicava, assim, um lugar. De cima, em cima, por ali, por aqui. Vocês estão muito acostumados a usar essas palavras. Só que, de repente, vocês não sabiam o nome delas. Ou alguns até já saibam, porque o professor já tenha trabalhado, certo? Aí eu fui até muito além. A Andréia vai falar para mim, nossa, Dani, você entrou com conjunção para o 6º ano? É muito além, gente, mas foi só para exemplificar, tá? Não é para você aprender, não é para você decorar, é só para você saber que existe. Além dos advérbios, temos algumas outras palavras que também indicam a relação de tempo, a relação de lugar. Por exemplo, quando eu coloco ali, ó, são aquelas que dão a ideia de progressão na história sendo contada. Enquanto isso, depois disso, né? Quem nunca numa história escreveu isso? A gente sempre vê, principalmente em contos, né? Logo que, assim que... Só que só para vocês não confundirem, isso não é um advérbio, né? Isso, na verdade, são locuções conjuntivas, ok? E a preposição, que vocês já aprenderam, eu imagino, 6º ano já, Andréia. Também acho que nessa fase ainda não. Um pouquinho mais para o final, fica mais para o 7º, Fica mais né? pro 7º? É. Então, temos aí durante, após, né? Que foi alguns exemplos que mais cotidiano que a gente usa, mas eu poderia ter colocado muitas outras. Mas só para vocês saberem. E, claro, os verbos que também indicam tempo. Então, tenho lá presente, pretérito e futuro. O meu verbo ajuda eu a conhecer se eu estou falando de uma ação que está acontecendo agora, uma ação passada, uma ação futura. E eles sim indicam tempo também, certo, meus amores? Porque temos lá, os verbos podem indicar tempo, pode indicar... Pessoa, número, modo, que são as flexões que nós temos, certo? E aí, isso a gente já viu bastante. Aí, além do advérbio de lugar, algumas palavras e expressões também têm função de indicar onde ocorrem os fatos. Ou seja, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país também indica um lugar, não indica? Então, ela mora em São Paulo e trabalha na Praça da Sé.
eu não preciso ter aqui um advérbio de lugar. Se eu coloco lá a preposição em, que já temos o em, São Paulo, eu sei onde ela está morando, é um lugar. Exemplo no texto, hoje eu chegar na casa da minha mãe para jantar. Esse na casa aí foi uma expressão que nós utilizamos. Temos uma preposição e temos um substantivo. Então, é uma expressão que indicou um lugar pra gente, certo? Aí, vamos continuar aqui com a atividade. Agora vocês vão prestar atenção, já eu peço para abrir o chat. Pode abrir agora, porque vai que demora para carregar um pouquinho, enquanto eu faço a questão. 3. No texto Doce Sabor Infância, é possível identificar principalmente 2 momentos narrados pelo narrador personagem. Qual é o principal momento e em que parágrafo ele é narrado? Então, temos 2 momentos aí da vida que ele colocou. Qual é esse principal momento aí? O primeiro momento. Principal não. O primeiro momento. E qual parágrafo que nós encontramos isso? Agora é para lembrar do texto, hein, gente? E B, qual é o segundo momento em que parágrafo ele se inicia? Eu vou dar 2 minutinhos. Ok, vamos lá. Eu vi que vocês colocaram um parágrafo, mas eu queria que vocês mencionassem qual é o momento, porque temos uma divisão clara aí nessa história. São 2 acontecimentos que se entrelaçam. E a história parte, na verdade, do primeiro momento. Mas quais foram os parágrafos que eles colocaram? Eles colocaram, o Matheus, por exemplo, colocou o primeiro parágrafo e para a segunda questão ele colocou o último parágrafo. Muitos seguiram essa linha, né, Andréia? O Victor, primeiro parágrafo, depois o último parágrafo. Eles foram seguindo. A Amanda colocou o primeiro e segundo. Pode deixar o chat aberto, mas responde aqui pra mim. No primeiro momento, o que que acontece? O que que ela conta pra gente? Vamos lembrar que tinha até lá o advérbio hoje, que marcava o tempo, né? Que a gente vai tratar como marcador de tempo. Hoje, ela chegava na casa da mãe, lá que nós vimos que era outro marcador que indicava lugar. O que que acontecia quando ela chegava na casa da mãe? É isso que eu quero que vocês lembrem pra mim, que é o primeiro momento. O que acontecia nesse primeiro momento? E aí? Quem vai lembrar e colocar aqui primeiro pra mim? O que que aconteceu nesse primeiro momento? Nossa, hoje vocês estão que estão, hein, gente? É terça-feira ainda, nem é sexta. Depois a gente vai pegar esses nomes todos aqui que estão conversando aleatoriamente. Ela olhava a Sofia na panela para ver se tinha algo para comer. Muito bem, Sofia. Ela abria a panela, ela abria a panela. A Isabela colocou, viu a panela, viu o doce. Viu a panela do doce. Isso. O Pedro colocou fala do doce. Exatamente. E no segundo momento, depois que ela abriu a panela e viu o doce, o que que passa a acontecer na história? O que que vocês lembram aí, depois desse momento?
Ela abriu a panela, ela viu o doce, e aí? Aí começa o desembaraçar aí da história. Ela muda até de rumo. Primeiro ela tá contando que chegou na casa da mãe, que viu o doce. E aí, gente, nesse segundo momento, o que acontece? Ela lembrou da infância, Reinaldo. Muito bem, pode fechar o chat. Então é isso daí. No primeiro parágrafo, temos lá: hoje, ao chegar na casa da minha mãe para jantar, destampei uma panela grande para ver o que tinha dentro. Está no primeiro parágrafo. Ao esticar o braço até a tampa, minha intuição já me disse que o doce estava lá. Aí, então, uma doce lembrança surgiu. Então, assim, o que aconteceu foi isso. Vocês acertaram. Tem que, tá vendo? Tem que forçar, né? Um pouquinho, tem que ficar... E o segundo momento... Inicia-se no segundo parágrafo e prolonga-se lá para o terceiro, quarto e quinto, que é o quê? O momento em que há o resgate da memória da infância, que é o nosso tema da aula de hoje. A gente está falando muito de memória, certo? Ok. E agora, pode deixar o chat aberto. Releia esse trecho do texto. Aí minha memória voltou a uma doce fase da minha vida, quando minha mãe ia até o pomar, colhia as laranjas, lavava-as e pedia ao meu pai um canivete, que ele sempre trazia no bolso. Localiza os verbos aí, indica para mim o tempo verbal predominante. Eu nem tô pedindo para pegar cada verbo e colocar qual que é o tempo, porque não dá tempo. Mas ela tá falando de uma situação. E aí, que tempo nós temos aí? Presente, pretérito ou futuro? E quais são os verbos? Vamos ver quem coloca... Eles já estão colocando o tempo. Agora eu quero os verbos. A Yasmin colocou passado, Ana Clara, né? Pretérito, passado, ok. E os verbos, gente? Para de preguiça e vamos procurar os verbos aí nessa frase. Já entendi que é passado, agora vamos para os verbos. Ninguém achou nenhum verbo aí nesse período aí? Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Ah, o Cauê colocou. Fazia. Fazia. O que mais? Temos mais verbos aí. Aconteceu, tá aí? Não tem aconteceu ali. Não tem aconteceu não, olha direitinho. Pedia, tem pedia? Pedia. Pedia tem. Alguém colocou descascava ali, não tem, né? Descascava. Lavava. Ok, temos mais verbos. Colhia, levava, ou é lavava? Só lavava, né? Tinha, fazia, vocês estão esquecendo do primeiro verbo. Tinha, não tem. Não precisa mostrar o texto, Sabrina. Olha para sua tela. O trecho tá aí, eu só quero nesse trecho. Voltou. A ProSônia colocou também. Voltou. Pretérito perfeito. Certinho. Abria, tinha abrir aqui? Não. Cortava? Então, tinha cortava? Não. Nós temos aí, voltou. Nesse trechinho, só esse trechinho, né, que você tá pedindo. Ia, ninguém colocou, hein? Uhum. Do verbo ir, gente, né? A minha mãe ia até o pomar, colhia, lavava, pedia e trazia. E é o pretérito, está certinho. Então, o que a gente tentou fazer na aula de hoje? A gente fez a leitura do texto, né? Na verdade, vocês tinham que tentar lembrar dos aspectos do texto mais importantes para a gente estudar aí os marcadores de lugar e os marcadores de tempo. E eu aprofundei um pouquinho em relação aos advérbios e outras coisas que podem, sim, indicar esses marcadores, certo? Mas aí o professor pode trabalhar da forma que ele achar que sua sala se encontra, porque eu sei que tem professor que está um pouquinho mais adiantado, tem professor que não, dependendo da turma, então vocês vão tentar trabalhar dessa forma, certo? O que você achou da aula de hoje? Tem o QR Code, tem o link aí para vocês avaliarem a aula de hoje. Se eu fosse avaliar vocês hoje, eu não dava um 5, viu, por conta desse chat. Quem participou da aula foi bem legal, respondeu certinho. Parabéns. Agora, muitos só ficaram na brincadeira, hein, gente? E aí complica pra gente aprender esse tipo de coisa. Mas, por hoje foi só, Andréia, muito obrigada. Obrigada, Dani. Vamos treinar a memória de vocês aí, porque vocês disseram que a memória tá fraca. Ó, rapidinho, antes de namorar, precisa aprender que o M eu só coloco antes do P e do B. Presta atenção no que tá escrito aí, hein? Antes de namorar, tem que aprender isso. Muito bem, Déia. Beijo, gente. Beijo, tchau.